reino, ele está dentro de nós, e ele não vem com visível aparência, mas quando ele se manifesta, todo mundo vê. Na verdade, todos aqueles que nasceram de novo têm o reino, mas a questão é que nem todos manifestam o reino. Manifestar o reino não se limita a 4 paredes. Na verdade, aqui é o lugar onde a gente aprende. Lá fora é o lugar, ou deveria ser o lugar, onde a gente se manifesta. Nós não fomos chamados para a luz. Nós somos chamados para as trevas. Por isso que nós somos luz. E a luz não brilha na luz. A luz brilha nas trevas. O que me faz entender que a gente funciona melhor nas trevas. Isso é antagônico que a igreja tem pregado, né? A gente está querendo fugir, como o pastor Fernando disse, a gente quer fugir, que a terra é do capeta. A terra é do capeta porque você entregou para ele. Além dela ser de Deus, como o pastor Fernando disse, ela é nossa. Porque ele disse que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele nos deu. Só que, quando uma propriedade ela é abandonada, alguém invade. E para você retomar aquilo ali, você precisa de apropriação. Quando o homem pecou, o diabo assumiu essa terra. Ele assumiu todas as coisas. Saúde, família. Mas Jesus veio. A salvação é uma porta de entrada, não fim. Se a salvação fosse o fim, você entregava a tua vida a Jesus e já ia embora. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Na verdade, esse negócio que nós vamos para o céu é bem complexo, irmãos. Por favor, não me olhe assustado assim não. Porque a ideia de Deus nunca foi céu, foi terra. Deus nunca falou que a gente ia para o céu, irmãos. Você quer ver uma coisa? Lá no Éden, quem é que foi atrás de quem? O homem ia andar com Deus ou Deus ia se encontrar com o homem? Então ali, o começo de tudo, Deus está falando, eu quero estar com vocês. A ideia de relacionamento não partiu do homem, partiu de Deus. Deus está criando um modelo, um protótipo, Ele está dizendo, olha, eu quero estar com vocês. Aí o homem pecou, ok? Ok. O homem pecou, passou-se um tempo, eles vão para o Egito, ok? Quando eles saem do Egito, o que eles fazem? Um tabernáculo. E quando faz o tabernáculo, Deus vem. Não é isso? É como Deus falando, eu quero estar com vocês. Aí passa o tabernáculo. Aí vem a época dos reis. Aí Salomão faz um templo. Quando Salomão inaugura o templo, Deus vem. A glória foi tamanha. Aí depois tem o templo de Zorobabel. Aí depois vem a nova aliança. O Espírito Santo descendo sobre o homem. Mais uma vez Deus dizendo, eu quero estar com vocês. Aí lá em Apocalipse diz, e criou o novo céu e a nova terra. E eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. E o tabernáculo de Deus. E Deus dizendo, eu habitarei com eles. Você está vendo como é que Ele quer vir para cá? A ideia não é que eu chegue no lugar, é que o reino chegue no lugar. Quando você tem consciência de quem você é, você manifesta os céus em qualquer lugar. Como eu estava dizendo, todo mundo tem o reino, mas nem todos manifestam o reino. Quando uma igreja sem consciência de reino, ela chega no lugar, ela ganha pessoas. Isso é bom, claro que é, ganhar vidas é maravilhoso. Quando ela chega no lugar que ela não tem consciência de reino, ela ganha pessoas. Mas quando ela chega no lugar que ela tem consciência de lugar, ela muda território. Muitas igrejas chegam no lugar e ela tem ideia de igreja, não de reino. A nossa ideia não é ser igreja apenas, é manifestar o reino. Aonde o reino, se você assistir o avivamento das Ilhas Fíjis no YouTube,
você vai ver que quando houve o avivamento, um rio que era sujo ficou limpo e começou a nascer peixe. Cacho de banana grandes. Está no YouTube, Avivamento das Ilhas Fiji. Quando o reino chega, não é só pessoas que são mudadas. Ambiente é mudado, a cidade é mudada, a nação é mudada. Romanos capítulo 8 diz que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 3. João capítulo 3. Você sabe que conhecimento para nós se resume a informação. Conhecimento para o povo de Israel é experiência. Conhecimento para eles não é informação. Conhecimento para eles é experiência. Então, para nós, quando nós sabemos falar, nós achamos que conhecemos. Não, isso é informação. E qualquer revelação que não nos leva ao encontro com Deus, serve apenas para nos tornar mais religiosos. Qualquer revelação que não leva a gente para ter uma experiência com Deus, só faz a gente se tornar mais religioso. A ideia desse livro não é informativa. A ideia não é conhecer a Bíblia. A ideia é conhecer o autor. A ideia não é você conhecer Moisés, o Deus de Moisés. A ideia não é você conhecer Elias, mas o Deus de Elias. A ideia da Bíblia é você encontrar seu nome em cada página. Nós estamos entendendo a Bíblia quando nós encontramos seu nome em cada página. Porque Jesus está desde a primeira página até a última. É um livro cristocêntrico. É Ele estava lá no começo. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, a ideia é que a verdade em mim se manifeste através de mim. A ideia é que os céus se manifestem. A ideia não é apenas uma informação, agora eu sei. Não. A ideia é que nós não apenas preguemos Jesus aos ouvidos, mas que nós venhamos pregar Jesus aos olhos. O mundo não quer mais ouvir, ele quer ver. Como é que Jesus agia em relação a isso? João capítulo 3, verso 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos era um dos principais, era um homem que quando ele abria a sua boca no seu conhecimento, ele era respeitado. Se você estudar sobre a vida de Nicodemos, se ele desse uma opinião acerca de um assunto, ninguém contrariava. E ele sozinho vai ter a noite com Jesus, e ele fala: sabemos. Por que ele não diz eu sei? Porque só estava sozinho ali. Por que ele não diz eu sei que o Senhor é mestre em Israel? Ele diz sabemos. Sabe o que eu entendo com isso? Nós temos conversado nas nossas reuniões, falado muito sobre o Senhor, e nós sabemos que o Senhor veio da parte de Deus. E o Senhor não veio da parte de Deus pelo que o Senhor prega, não, porque pregar eu também prego bem, eu também falo bem. Eu reconheço que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que faz. Ninguém pode fazer os sinais que se fazem, se Deus não estiver com ele. Alguém pode discordar da minha mensagem, mas ela não pode questionar uma manifestação. Alguém pode discordar do que você falou,
Mas ela não pode discordar quando um paralítico anda, quando um cego vê, quando um surdo ouve. A ideia do reino, ela não é só pessoal. Não, na verdade ela não visa. Na verdade a última coisa que ela visa sou eu, ainda que eu tenha um respaldo que ela nos abençoa. Mas o foco não sou eu. O foco sempre é Ele, o povo. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Porque aqui foi Nicodemos falando. Vamos ver o que Jesus pensa sobre isso. Mateus capítulo 4. Jesus está começando o seu ministério. Já faz, não sei se uns 2 anos eu tenho estudado, eu leio toda a Bíblia, mas eu tenho investido tempo nos 4 evangelhos. Isso tem mudado todo o meu conceito. Eu leio toda a Bíblia, mas a minha meditação está nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Como Jesus começou. O que ele pregou. Para quem que ele pregou. O que ele estava falando. Para quem que ele estava falando. Qual foi a mensagem que ele pregou para um ímpio? Qual foi a mensagem que ele pregou para um pecador? Qual foi a mensagem que ele pregou para um religioso? Se você prestar atenção nisso, você vai descobrir que a gente tem pregado a mensagem errada. Por exemplo, Jesus nunca falou da cruz, que ele ia para a cruz para os ímpios. Ele sempre falou que ia para a cruz para os discípulos. Você está entendendo? Ele nunca falou de inferno para um pecador. Ele sempre falou de inferno para um religioso. A mulher pega no ato de adultério, ele não falou para ela, você vai para o inferno. A mulher no tanque, João capítulo 4, ele não diz para ela, sua endemoniada, sua atribulada. Na verdade, para Nicodemos, ele diz para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas para a mulher, ele não diz que ela tinha que nascer de novo. A mulher, que era prostituta, já tinha tido 5 maridos, né? Ele falou para ela, você precisa beber de mim. Eu teria pregado a mensagem diferente. Eu tinha falado para Nicodemo, você é muito cabeção, cara. Você é muito inteligente, você precisa dar uma chapada, beber um pouco, tomar uma dose mais forte, pirar o cabeção. Era isso que eu teria pregado para Nicodemos. E para aquela mulher eu falava para ela, ô tribulação, você não vai parar com isso não? Tanto de homem desse na tua vida, tu não cansa não? Mas a mensagem de Jesus é diferente da minha. Ele falou para um religioso, você precisa nascer de novo. E ele falou para aquela mulher, você precisa só beber de mim. O seu problema é um vazio que você tem na sua alma, que se você beber de mim, acaba. ele anda na contramão do nosso evangelho. Você está entendendo? E eu comecei a olhar para isso. Para quem que ele estava falando? Por que ele estava falando isso? Escuta, queridos, o mundo já está condenado. Ou ele está no caminho de condenação, melhor dizendo. Para que pregar condenação para ele? Não pregue condenação para quem já tem uma mente condenada. Pregue amor. Eu encontro líderes dizendo, a gente tem que pregar pecado. Irmão, você não pode pregar, a doença não é mais poderosa do que o antídoto. O que liberta pecado não é pregar sobre pecado. O que liberta o pecado é pregar sobre Jesus, que venceu o pecado. O pecado não é mais poderoso do que Jesus. Então eu não prego a doença, eu prego a cura da doença. O pecado é uma doença maligna. Jesus é a cura para o pecado. Ninguém que nasceu de novo consegue viver na prática do pecado. Sabe, parece que se a gente imagina que alguém achasse a cura do câncer hoje, dissesse, olha, o câncer mata, cuidado com o câncer. O câncer, hein? Não ia falar, eu tenho a cura para ele. O pecado mata, mas nós temos a cura para ele. A cura não é uma religião, a cura é uma pessoa. A igreja não entendeu, tem jovens querendo casar para parar de pecar. Se fosse assim, ninguém casado pecava, irmão. Não tem nada na terra que faz você parar de pecar. Só quem nos liberta do pecado é Jesus. Não, eu estou dando um jeito, pastor, de parar de pecar. Se você conseguisse parar de pecar sozinho, Jesus não precisava ter vindo. Pastor, qual é a sua força para parar de pecar? Eu só faço uma força, irmãos.
É só entrar para o meu quarto e orar. Até porque tem coisas que eu quero deixar que não é aquilo que eu estou vendo. O negócio é mais embaixo. Às vezes a gente quer cortar o efeito e não a causa. Você está entendendo? Tem problema no casamento, que o problema não é o marido, é que a mulher casou achando que ele era o pai. E aí ela está procurando no marido um pai, porque a mente dela está confusa. Tem marido que está tendo problema com a mulher, porque ele não casou com a mulher, ele casou com a mãe dele. Ele era carente, aí ele quer, entendeu? E a mulher tem que olhar para ele e falar: filho, não é a mamãe. Confusão de mente, as pessoas não entendem isso. Nós precisamos entender que nós não casamos para ser felizes. Nós deveríamos ser felizes, aí casamos. Nós estamos querendo encontrar felicidade em coisas, em pessoas. A minha mulher me preenche. Ela é minha metade. Eu fico imaginando se Jesus tivesse casado e fosse inteiro, o que ele tinha feito, irmãos? Se a ideia de solteiro é só a metade de Jesus, fez o que ele fez se ele tivesse casado. Isso não é o reino, irmãos. Eu não gosto do evangelho que diz que Deus viu que o homem não era bom que o homem estivesse só, e Deus criou uma mulher para ele. Eu sei que está escrito na Bíblia, mas Deus não está falando que ele precisava de uma mulher. O que Deus estava dizendo é o seguinte: nós não vivemos só aqui no céu. Pai, Filho e Espírito Santo não vivemos só, então não é bom que ele viva só, porque ele é nossa imagem e semelhança, e como nós não vivemos só, ele não é bom que ele viva só. Essa é a ideia. Porque se o homem está com falta de uma mulher, ele já saiu de casa com defeito. Sim ou não? E a mulher, o pior de tudo, é que ela foi criada por causa de uma necessidade. A mulher não foi criada para necessidade. Na verdade, a mulher nem foi criada depois do homem. Macho e fêmea os criou. Ela só foi formada depois. Foi criado junto. E Deus nem falou de uma mulher no princípio. Deus falou: falhei uma auxiliadora. Não está falando de uma mulher. Falhei uma auxiliadora. Procure a palavra auxiliadora. Que lhe seja idônea. Que seja apta para cumprir o propósito. Vou criar alguém, colocar do lado dele, para que cumpra o propósito. Aí ele fez Adão dormir, tirou uma costela, e daquela costela transformou numa mulher. Mas o propósito não é uma mulher, propósito inicial, é um propósito. A ideia de casar não é se unir com alguém, é se unir no propósito. Deus não une pessoas, irmãos. Deus une propósito. Você está entendendo isso? Eu casei porque ela é bonita, e se ela ficar feia? Eu casei porque o cabelo dele era lindo, e se ele ficar careca? Como é que faz? Eu casei porque ele tinha dinheiro, e se acabar o dinheiro? Quando nós casamos por aquilo que se tem, quando aquilo acabar, acabou o casamento. Mas quando nós casamos por um propósito, o propósito dura a vida inteira. O propósito dura a vida inteira. Você está entendendo? Deus não é Deus de acaso, Deus é Deus de propósito. O reino é um reino de propósito. Deus não te salvou por acaso, Ele te salvou para um propósito. Para mim, a vida revela um propósito. Quem está vivo, Deus tem um propósito, irmão. Nós temos uma das nossas pastoras na igreja, e ela tinha uma mãe que vegetava na cama, né? E um dia eu fui orar por ela. Eu olhei para aquela mulher na cama. Ela não tinha sentimento. Ela não sentia nada. Ela estava vegetando. Eu orei, fiz de tudo, chamei, nada. Entrei no meu carro, fui embora e falei: Deus, eu não entendo porque aquela mulher vive. Bom da vida é lembrar das coisas. Se encontrar alguém e falar: que saudade, tudo bem? Aquela mulher não lembra nem da filha. Deus, qual é o propósito daquela mulher? Porque eu sempre prego que o Senhor tem propósito. Quem está vivo tem um propósito. Quer saber qual é o propósito da vida daquela mulher? O Espírito Santo falou para mim assim: aquilo que não morre, filho, eu uso para matar quem cuida. Falei: entendi qual é o propósito dela. Aquilo que não mudou na sua vida ainda, Deus está usando para mudar você. Não procure sair do problema. Procure mudar no meio dele.
Nós vencemos no casamento não quando o outro muda, mas quando nós mudamos para suportar o outro. Por isso que 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Ele espera o quê? Eu te amo tanto que eu espero você mudar. Esse é o reino, irmãos. Ele não busca os seus próprios interesses. Eu casei para que você me faça feliz. Irmãos, isso é uma dívida impagável. Isso é um carnê. Ninguém merece, porque felicidade é relativa. O que é felicidade para mim não é felicidade para André, irmãos. Aí eu estou no quarto dizendo: Deus, muda André. Aí eu estou pedindo para Deus mudar do jeito que eu quero. E André está lá no outro quarto dizendo: Deus, muda o Ricardo. Aí a gente pergunta: Deus, quem que o Senhor ouviu? Oração para o marido, oração para a esposa, para o cônjuge, não é do jeito que eu quero, é a luz da palavra. Você está entendendo? A mulher, nós devemos orar por uma mulher auxiliadora, uma mulher sábia, não a mulher do conto de fada. Tem gente que vê o cara lá na televisão e diz assim: aquilo é que é marido, não isso aqui que eu tenho em casa. Claro que aqui ninguém assiste novela. Amém. Escute, queridos, o reino de Deus, ele muda o foco. Eu sei que parece que eu fugi um pouco do assunto, mas Deus está falando com alguém aqui. Mas o reino de Deus não para em mim. Você está entendendo, queridos? A Bíblia diz que esse dedo é corpo, sim ou não? Mas esse corpo não é dedo, irmãos. Dá para entender, não? Esse dedo faz parte do corpo. Você está entendendo? Mas o dedo não é o corpo em si. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Eu represento a igreja, mas eu não sou a totalidade da igreja. O evangelho não para em mim. O que Jesus fez não para em mim. Não pode parar em você. Se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele frutifica. Sabe por que está só? Porque não morreu ainda. Reino, queridos, é expansão. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou fermento. Quem mudou quem? A massa mudou o fermento ou o fermento mudou a massa? A mulher pegou 3 medidas de farinha e colocou um pouco de fermento e levedou toda a massa. Quem mudou quem? Você é fermento, não massa. Deus coloca gente para mudar a massa. A massa nunca muda o fermento. E o fermento é que muda a massa. E aquelas mulheres que já cozinha mais anos, que faz o pão quando o pão não quer crescer, ou quando ela está com pressa que o pão cresce, sabe o que ela faz? Se for o forno a lenha, ela põe o pão próximo do forno. Sabe por quê, Fernando? Porque o calor ativa o fermento. Às vezes você não entende porque está esquentando para o teu lado, né? A Bíblia fala de várias tempestades, fala de Paulo, mas a Bíblia fala de 2 que eu gosto muito. Ela fala da tempestade de Jonas, e ela fala da tempestade que os discípulos enfrentaram quando Jesus mandou ele para o outro lado, sim ou não? Mas se Jesus mandou ele para o outro lado, que tempestade é aquela que se levantou? Jesus entra no barco e repreende a tempestade. Se ele está repreendendo é porque aquela tempestade era o quê? Maligna. Se ele repreendeu é porque aquilo não era de Deus, era maligno. Aquilo que não é de Deus a gente repreende. Aí nós temos a tempestade de Jonas. Jonas repreendeu a tempestade? Não, ele era o culpado pela tempestade. Sabe o que ele disse? O culpado aqui sou eu, gente. Não adianta vocês orar não. Me joga no mar que a tempestade passa. Eu vou traduzir, irmãos. A tempestade que não tem passado é porque você é a tempestade. Entra para o propósito que ela passa, irmãos. Tem tempestade que é maligna e essa a gente repreende. Mas tem tempestade que é fruto do amor de Deus, dizendo: volta para o meu propósito. E o problema é que quando a gente está fora do propósito, irmãos, além da gente sofrer, a gente faz aqueles que estão conosco sofrer. Mateus capítulo 4, verso 23.
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse era o propósito de Jesus. Ele andava toda a Galileia, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Ele curava as pessoas. Tem um texto que diz, ele andava por toda parte fazendo bem. Nós fomos chamados para fazer o bem. O evangelho é boas novas. Você está entendendo? O que é boas novas? Notícias boas. Qual é a notícia boa, irmãos? Que Jesus morreu e ressuscitou. Qual é a notícia boa? Que se eu acordar amanhã, Ele vai estar comigo. E se eu não acordar, eu vou estar com Ele. Mas nós somos inseparáveis. A notícia boa é que quem é nascido de novo, o maligno não toca. A notícia boa, que filhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Como vocês estão em mim, tudo que eu fiz, eu não fiz por mim, porque tudo que Jesus fez, Ele não fez por Ele, Ele fez por você, Ele fez por mim. Escute, queridos, uma mentalidade inferiorizada, uma mentalidade depreciada, bloqueia o reino. Abra a tua Bíblia em Romanos 12, deixa eu te mostrar isso. Uau! Romanos 12. Obrigado, Espírito Santo. Romanos capítulo 12, verso 3. Versículo 3, acharam? Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação. Tá, e qual é a medida, Paulo, da moderação? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está dizendo, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Mas ele não está dizendo, não pense como convém. Deixa eu te falar uma coisa. Querer ser mais do que Deus fez você, ou querer ser mais do que você é em Deus, é maligno. Mas não ser aquilo que você é, ou aquilo que Deus projetou para você, é medíocre. Olhe para mim, irmão. Você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não presto para nada. Deus diz assim, quando foi que a gente fez esse negócio imprestável? Parece que isso é humilhação, né, irmão? Isso não é humilhação, isso é depreciação. Quando você fala mal de um produto, você está questionando o fabricante. Eu acho interessante quando alguém diz assim, Senhor, eu não sou nada sem Ti. É verdade ou mentira? Verdade. Claro que. O que nós somos sem Ele? A pergunta que eu tenho é o seguinte, você está sem Ele? Por que você acha tão bonito falar que sem Ele você não é nada? Tem algum projeto para ficar sem? Se Deus quiser, amanhã eu vou ficar sozinho, vou passar o dia só. Se sem Ele, vamos lá. Se sem Ele, eu não sou nada com Ele, eu sou o quê? É que tem coisa, irmãos, quando a nossa mente está inferiorizada, a gente não precisa de fé. Mas para reconhecer no que nós somos nele, nós precisamos de fé. Para você dizer que está doente, é só você reconhecer a dor que está no seu corpo. Mas para você reconhecer que Jesus levou a sua enfermidade, aí você precisa de fé. Para você reconhecer que falhou, é só um reconhecimento. Mas para você reconhecer, como o pastor Fernando disse, quem você é nele, você precisa de fé. É mais fácil reconhecer o que eu estou fazendo do que ter fé para reconhecer o que Ele fez. Ei, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que você olhar para você, sem Ele, fora dele, você vai ver condenação, reprovação, inferioridade, depreciação, maldição, doença, mas nele. Nele, eu sou o que Ele é.
Porque na cruz ele se tornou igual a mim, igual a você. E na ressurreição nós nos tornamos igual a ele. Na cruz ele se identificou, ele se tornou maldito, ele se tornou enfermo, ele se tornou pobre, ele foi separado do Pai, ele foi até o inferno. Mas na ressurreição, sabe por que ele foi até o inferno? Para que você nunca fosse até lá. Você sabe por que as pessoas gostam de fazer campanha de quebra de maldição? Porque é mais fácil acreditar no que eu faço do que ter fé no que Jesus fez. Pelo menos aqui eu estou vendo o que eu fiz, lá eu não vi o que ele fez. Quando você não puder dizer amém, você pode dizer ai de mim, que também vale, irmão. Eu não preciso de quebra de maldição. Eu estou naquele que se tornou maldito, para que não houvesse sobre maldição sobre a minha vida. Escute! Aplauda o Senhor. Não tem a ver com o que eu fiz, tem a ver com o que ele fez. O pastor Fernando falou algo aqui. Eu não costumo falar isso em muitos lugares, não. A mentalidade do pastor às vezes é diferente, mas dentro do que o pastor Fernando falou, cabe, dá para mim falar aqui, que nós já fomos abençoados. Você quer ver uma coisa? Quando você olha para Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os teus mandamentos, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Ali tem uma condição, não tem? Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar os mandamentos, as bênçãos virão. Então uma condição para aquela bênção é a obediência, ok? Aí nós vamos para Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não vai nos abençoar. Mas peraí, lá eu era abençoado pelo que eu fazia. E aqui? Sou abençoado pelo que Ele fez. Lá eu fazia para ser, aqui Ele fez e eu sou. Aí você pergunta, entendi, então não precisa ser obediente. Entenda, obediência no Novo Testamento não é condição para receber. Obediência no Novo Testamento é fruto e reconhecimento de quem recebeu. Por que você é obediente? Porque Ele foi obediente até a morte, e isso é fruto. Santidade não tem a ver com o que eu faço. Santidade tem a ver com o que Ele fez. Não há nada que eu faço que me faz mais santo, irmãos. O que Ele fez foi suficiente. Não há nada que você faça que te faz Ele te amar mais. E não há nada que você faça que te faz Ele te amar menos. O amor dele não muda. O apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Isso não quer dizer que ele concorda com os nossos erros. Ele simplesmente está dizendo: eu te amo. E é importante nós entendermos que Ele não passou a nos amar quando a gente veio para a igreja. Quando você começou a cantar, aleluia, te amo. Não, Ele te amou quando você ainda era pecador. Ele me amou quando você estava lá no meio daquela bagaceira. Ele dizia: eu te amo. Sabe por que Ele pode te amar? Sabe por que Ele pode me amar? Sabe por que Ele pode nos amar como nós vivíamos? Porque Ele é resolvido. E quem é resolvido não depende do que o outro faz para amar. Ele não tem amor de troca, irmãos. Ele só tem amor de entrega. Quem ama não troca, quem ama entrega. Eu te dei presente no seu aniversário, meu amor, e você não deu no meu. Não, você não deu presente, você está cobrando porque você trocou. E quando a gente faz troca, o outro tem que fazer. Mas quando a gente deu, o outro não devolve, não deve nada. Jesus morreu por você e você deve o que para Ele? Nada. O amor não faz troca, irmãos. O amor se entrega. Aí a mulher ama o marido e se entrega por ela. O marido ama a mulher e se entrega por ela. É simples, irmãos. A gente que complica tudo. Você sabe por que é complicado? Porque o nosso eu está na frente. Porque a igreja é para mim. Porque o culto é para mim. Porque aquilo ali é o meu lugar. Eu não tenho lugar, irmãos. Sabe o que Lutero falou? Ou Wesley falou? O meu púlpito é o mundo. Você está entendendo, irmão? A gente costuma chegar na igreja e sentar no mesmo lugarzinho. Muda de lugar, irmão. Eu sei que aqui não acontece isso, não.
Aqui não acontece isso, não. Sempre no mesmo lugarzinho, né? Pastor Fernando olha e fala, deixa eu ver se fulano está. Já olha para o lugar certo. E sabe o que a gente faz? A gente diz o seguinte, eu gosto de sentar perto de fulano porque ele é tão legal. Você já sentou perto do outro para ver se o outro é legal também ou não? Por que a gente gosta de comer pizza na mesma pizzaria? É a melhor pizza da cidade, você já foi em todas as outras? A mente é preguiçosa, a gente não quer mudar, irmãos. O reino não veio melhorar você, o reino veio transformar você. O reino veio transformar, é uma metamorfose. Escute, a cruz não é ortopédica. Ela não se molda a você, é você que se molda a ela. Ei, o evangelho do reino não é plástica, ele não te deixa melhorzinho. O evangelho do reino arranca o câncer. Como é que você está? Estou melhor. Está ruim ainda. Estou melhorando, continua ruim. Você está bonitinho, feio, mal arrumado. Você está entendendo? O reino não veio fazer isso, ele não veio deixar você melhorzinho. O reino veio transformar você. Ele veio tornar você irreconhecível. Quem é? É aquele cego? O outro falava, eu acho que é. Parece com ele. O cego dizia, sou eu. João 9. Eu acho que é ele. É que o cego foi curado, foi para casa, fez a barba, passou o Mont Blanc, e se arrumou e foi lá para a praia e tal. E todo mundo falou, uai, não parece o ceguinho? O outro falou, parece. O outro falou, eu acho que é ele. O ceguinho dizia, sou eu. Esse é o evangelho que não nos melhora, mas que nos transforma. Mas quando é que a gente vai aprender a mostrar o dente? A sorrir, bom dia. Quando é que a gente vai começar a ver os pastores pregando e sorrindo, irmão? Um monte de pastor mal-humorado, parece que foi ungido com vinagre e limão. Irmãos, o evangelho é boas novas. Nós podemos nos alegrar. Nós podemos nos alegrar diante. Pastor, você tem problema, e daí, irmãos? Esses dias eu estava em Rio Preto, Fernando, conversando com o pastor, você conhece ele. Conversando com o pastor, ele estava passando com um problema na igreja. O problema na igreja, ele chamou para almoçar, eu fui almoçar com ele. Eu não estava pregando na igreja dele, mas ele me chamou para almoçar. E ele falou, pastor, a minha vida está difícil. Saiu um monte de gente da igreja. Isso é o quê? Eu olhei para ele e falei, fica tranquilo, querido, vai passar. Ele falou, amém. Aí passou uns meses, eu voltei na cidade de Rio Preto. Ele falou, pastor, vamos almoçar comigo. Eu também não estava na igreja dele, fui almoçar com ele. Ele falou, pastor, eu estou tão feliz. A igreja está bombando. Eu falei, vai passar, irmão. Por que você acha que vai passar coisa ruim e coisa boa não vai passar? Tempo de sorrir, tempo? Qual que é de Deus, irmãos? Por que a gente acha ruim chorar? Irmão, se é tempo de chorar, você não está com vontade, enfia o dedo nos olhos e chora logo. Eu quero passar logo por isso, irmãos. Irmãos, o problema não é estar no buraco. O problema é quando você está no buraco e continua cavando. Quando eu estiver no buraco, eu não tenho que pensar como é que eu vou sair dele. Eu tenho que parar de cavar. Você está entendendo? Irmãos, há tempo de chorar e tempo de sorrir. Por que eu gosto de sorrir e eu não gosto de chorar, irmãos? Irmãos, deixa eu falar um negócio para você aqui. Igreja é assim, tem gente que, tem época que vem. Tem época que vai. Pelo menos que a gente lá assim, né? Tem época que está vindo gente de todo lugar. E tem época que está indo gente para todo lugar. Você fala, Deus, mas eu não mudei nada. Eu continuei fazendo a mesma coisa, o que é que foi? As 4 estações passam na nossa vida. Primavera, outono, inverno, verão. Deixa eu te falar. Quando a minha fé está fundamentada em circunstância, eu vivo como uma montanha russa. Mas quando a minha fé se fundamenta em Cristo, se está bom, eu estou em Cristo. Se está ruim, eu estou em Cristo. Se eu estou chorando, eu estou em Cristo. Se eu estou sorrindo, eu estou em Cristo. Tem dia que eu falo, capeta, me esquece. Eu falo, Fernando, eu falo para ele, capeta, deixa eu falar, tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, esquece de mim. Parece que só tem eu. O que é isso? Tem dia que eu vejo isso, mas sabe o que eu faço, irmãos? Eu
Fala para ele, eu não sei onde é que você está, mas deixa eu te falar uma coisa, tira uma foto minha. Eu vou te adorar, Senhor. Nunca baixe as suas mãos. Derek Prince disse o seguinte: se eu tivesse apenas 10 minutos para orar, eu investiria 8 minutos adorando. Os outros 2 eu usaria para outras coisas. Adoração é a nossa arma. Quando eu adoro, eu sou transformado na imagem daquele que eu estou adorando. Você está entendendo isso? Você está entendendo que hora que a gente termina, Fernando? Falou, pode ir embora. Às 10 vocês vão embora, mas eu posso continuar. Você está entendendo, queridos? Fé não pode estar fundamentada em coisas. A fé precisa estar fundamentada nele. Ele é o autor e consumador da fé. Você está entendendo, queridos? Essa é a diferença do reino. O reino, quando ele chega... Irmãos, a fé tem uma postura, tem uma linguagem, tem um comportamento. A diferença, queridos, não é se você tem guerra e eu não tenho. Porque parece que a cruz dos outros é de isopor, né? E a nossa é de peroba, né? Cruz pesada, isso aí não é nada. Já viu 2 irmãos assim, totalmente pessimistas, assim, discutindo? Isso daí não é nada não, irmão. Isso daqui é que é difícil. Irmão, os caras querem ganhar até na desgraça do outro, ele quer ganhar, dizendo, não, isso daí não é nada não. Se eu estivesse passando por isso aí, eu te falo assim, ó, isso aqui, ó. Não fundamente sua fé em coisas. Fundamente sua fé nele. Se está bom, ore. Se está ruim, ore. Se estabeleça nele a verdade do evangelho. Quando o reino chega, ele não quer mudar só, ele quer mudar aqui dentro. Tem gente chateado com Deus, irmão, porque Deus não fez. Tem hora que eu ouço os pregadores dizendo assim, a fé move Deus. Eu falo, quando foi? Ele nunca saiu de casa, irmão. Se a fé movesse ele era tetraplégico, irmão. A fé não move Deus, Deus não sai do lugar, irmãos. Ele nunca saiu de casa. Deus se move, mas ele não sai do lugar. A fé move você para Deus. A fé não faz Deus fazer. A fé te faz se apropriar daquilo que já está feito em Deus. O que Jesus fez, irmãos, ele não veio para a terra para ser Deus. Deus ele já era. Ele veio para a terra para ser homem. Ele falou, eu vou lá para mostrar para esse povo como é que vive. Você está entendendo? Ele veio para cá mostrar como é que se vive nessa terra. Ele não veio, ainda que ele era Deus, mas ele era homem. Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Ele estava cansado, ele teve fome. Homem de dores, experimentado em trabalho. Ele foi tentado, diz Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas. O que é todas as coisas, irmão? É todas as coisas, irmão. Ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Sabe o que ele está dizendo? Eu fui aí, me esvaziei de mim mesmo, mas eu estava cheio do Espírito. E quem anda cheio do Espírito pode passar por qualquer tentação. Um dia eu estava na igreja e o pessoal estava cantando, e se passar pelo fogo. Eu falei, que eu gosto da música, achei música bonita. Aí eu estava lembrando, Fernando, que lá na Bíblia não diz se passarem, é quando passares. Se é uma possibilidade, quando é certeza, irmão. Quando passares pela água, quando passares pelo fogo. Sabe o que a Bíblia diz? Quando orares, quando jejuares. Não é isso? Porque é algo que você faz sempre. Agora a Bíblia diz lá em João, 1 João, se pecares. Não é quando. Se é um acidente. Quando? Sempre. Então, Deus está falando, quando passares pelo fogo, não te queimará. Quando passares pelas águas. Ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você está entendendo? Para desse evangelho romantizado. A fé, ela nem sempre livre, irmão, mas sempre guarda. Graça não é uma estrada sem buraco. Fé não é uma estrada sem buraco. É uma certeza de chegada, irmãos. Eu vou chegar, eu vou terminar. É o reino chegando no lugar. O reino tem que explodir. Queridos, Deus nunca vai ser maior através de nós do que o que Ele é maior para nós. Você está entendendo? Deus nunca vai ser maior aqui comigo do que o que Ele é lá em casa.
Olha o versículo 8. O que é que está escrito no versículo 8? Peraí. É para orar pelos enfermos? Eu pensei que era para orar. É para curar. Curar os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não é para orar pelos enfermos, está escrito para orar não? Orar você ora em casa, irmão. Você tem uma vida de oração para quando você encontrar o problema. Pastor, eu não sou Deus para curar os enfermos. Pois é, mas Ele mandou você fazer, fala com Ele. Pedro e João orou pelo paralítico lá da porta, não? Olha, lê o texto. Olhou para ele e falou, não tenho prata, deixa eu ver. Ih, rapaz, não tem nada. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele cita, ele faz uma oração, mas é uma oração de ação. Em nome de Jesus, levanta e anda. Escute, nós precisamos estar encharcados com o reino. Nós precisamos estar apaixonados por Jesus. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele, independente de qualquer circunstância. Escute, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Todas as vezes que você para em determinada circunstância, o diabo vai fazer daquela circunstância sua âncora. Tem pessoas que sempre param pelo mesmo motivo. Passa um tempo bem, quando ela passa por aquele... Tem gente que é por causa de dinheiro, né? Tem gente que é por causa de não sei do que. Tem gente que é... Irmãos, não pare por causa de uma circunstância. Quando a circunstância vier, responda a ela de uma forma diferente. Você foi chamado para manifestar o reino. Você foi chamado para tocar as pessoas. Aonde, pastor? Na rua, nos lugares, nas escolas, nos hospitais. O reino não é para ficar aqui dentro, irmãos. O reino é para se manifestar lá fora. A gente está olhando para tudo isso que está no mundo, irmãos. Isso é culpa da igreja. A omissão da igreja. Irmão, você sabe o que é pecado? Eu postei isso hoje no meu Twitter. Pecado é aquilo que é errado. Você sabe o que é iniquidade? É quando o errado é legalizado. Quando algo que é pecado se torna lei, aquilo é uma iniquidade. O que nós estamos vendo não são só pecados, são iniquidades. Pecados que estão sendo legalizados como lei. Você sabe qual é a solução que nós temos para o nosso país? Nós só temos uma, não temos duas. Só uma, um avivamento. Eu sei que nós temos que proclamar, marcha para Jesus, tem tudo isso tem o seu lugar. Mas só tem uma coisa que dissipa o poder das trevas. É quando os céus invadem a terra. É quando a igreja põe para fora aquilo que está dentro dela. A vida dos céus, a vida de Deus. Quando aquele que está dentro de você, que é o Espírito Santo, sair para fora. Quando a gente parar de viver um evangelho antropológico. Quando a gente parar de viver um evangelho egocêntrico voltado a mim. Você sabe quando foi que Deus mudou a história de Jó? Quando foi, irmãos? Quando ele fazia uma campanha. Deus mudou a história de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Irmão, se eu fosse amigo de Jó, eu falava para ele, não põe a mão em mim não. Vai para lá. Você está numa situação, rapaz, que eu tenho medo de pegar tudo que você tem. Quem olhava para Jó, quem queria a oração dele, irmãos? Deus muda a nossa vida quando nós paramos de pensar em nós e começamos a pensar no próximo. Você acha que você tem problema? Você está pertinho de Barreto, vai lá no Hospital do Câncer, dá uma volta lá. Você acha que não comeu bem hoje? Vai para a África. Está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. Ele está no controle de todas as coisas. A vida de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Escute. Você, Smith Wigglesworth, você é 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Você é 1000 vezes maior por dentro do que por fora.
Permita que aquilo que está dentro de você saia para fora. A vida de Deus, os céus. Você pode se colocar de pé comigo, por favor?